Quem nunca foi a uma lotérica pagar uma conta? E a atendente perguntou, vai um joguinho aí? Não quer tentar a sorte hoje? Ou quem nunca viu pessoas carregando um pé de coelho como chaveiro, um trevo de 4 folhas, ou ainda ter $1 na carteira para chamar mais dinheiro? Também usamos diariamente a frase, boa sorte, ou como aquela pessoa é azarada. Mas que a palavra de Deus fala sobre sorte ou azar? Quais são as recomendações de Deus sobre esse assunto tão usado em nossos dias? Sorte e azar é o que vamos conversar hoje. Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Semanalmente vemos filas para apostas em loterias, tentar a sorte, fazer uma fezinha ou escolher números apenas para ver se dá certo. E o que fazer se o prêmio for de milhões de reais? Existem pessoas mais sortudas ou azaradas que outras? As pessoas entendem sorte como ser bem-sucedido em alguma coisa. E azar é quando as coisas não correm exatamente como gostariam. Eu vou jogar porque eu quero ver se eu consigo alguma coisa a mais, né? Então, jogos de azar porque eles não são lógicos, né? Tu não tem como saber, ele não é fruto da tua sabedoria, do teu conhecimento, tu tem que jogar naquilo que tu acha que pode dar certo, né? Sorte e azar, a gente usa isso o dia todo, às vezes até como desculpa. Ah, foi azar, porque num sentido comum, eu até diria que sorte ou azar, nesse sentido comum, depende muito da mentalidade e da atitude positiva das pessoas. De certa forma, a gente faz a sua própria sorte, né? Você não escuta o despertador, perde o ônibus, chega atrasado ao compromisso, perde a prova ou é demitido. E parece que tudo vai dando errado. Dizemos que acordou com o pé esquerdo. Acaso? Coincidência ou puro azar? Você chegar atrasado, de você tropeçar, de você... sou uma pessoa azarada e tal, nunca achei nada. Isso tem a ver muito mais com uma série de fatos que precisam convergir para você ganhar, para você pegar o ônibus no horário certo, ou porque você não pegou o horário, você chegou atrasado e assim por diante. Então é mais ou menos sorte e azar a gente precisa ter sob essa perspectiva. A perspectiva de que o cristão está sempre com Deus. Nenhum só fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita. É mais ou menos nesse sentido. Azar, muitas vezes certas coisas não acontecem em nossa vida como nós gostaríamos, e lá está Deus dirigindo nossa vida para o nosso bem e, acima de tudo, para a salvação eterna de nossa alma. Se nós lembrarmos que a nossa vida depende de Deus, tudo acontece diante de Deus, na permissão de Deus, então sorte ou azar tem mais a ver com a vontade de Deus. Não que Deus nos obrigue a uma situação, nós somos livres para tomarmos nossas decisões. Mas quem está no comando, sobretudo na vida do cristão, é o próprio Deus. Então, se o bem acontece, o cristão dá graças a Deus e ele reconhece que vem de Deus. Se o mal acontece, ele reconhece que isso faz parte da permissão de Deus. Pode até ser uma prova da pessoa. De qualquer forma, ele confia o seu futuro às mãos de Deus, né? Que certa ocasião, um senhor chegou para mim num domingo e disse assim, pastor, ore por mim essa semana. Eu tenho na quinta-feira uma situação bastante delicada para enfrentar. E me contou a situação dele. Passou a semana, domingo eu me encontrei com ele e perguntei assim, como é que foi quinta-feira, né, a sua situação lá, né? E ele, de um jeito muito espontâneo, disse, pastor, eu tive uma sorte. E eu disse para ele, como? Não, claro, né, pastor, Deus é que ajudou, né? Então eu digo, muitas vezes as pessoas, antes, me ajuda, Senhor, me protege, enfim, me cuida, resolve meu problema, pastor, ore por mim e assim por diante. Depois foi a sorte. E nos esquecemos de que essa sorte tem nome.
bem definido, bem claro, foi a providência divina, só que muitas vezes as pessoas depois esquecem aquilo que Deus nos diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E as pessoas às vezes esquecem, tu me glorificarás, ou seja, te dar a resposta, te dar a gratidão também, e a gratidão para aquele que de fato foi, que nos abençoou e que resolveu a nossa situação, encaminhou a nossa situação, o nosso problema, né? Então, sorte e azar nesse contexto, do ponto de vista da fé, a gente precisa ter esse cuidado, de saber que Deus está no controle e todas as coisas cooperam para o bem. Jesus está conosco todos os dias. De repente, Deus permite mais provação para um, porque Deus sabe a dose de provação que ela precisa para mantê-la perto de si. Como Deus pode dar mais coisas para outrem, sabendo que aquela pessoa pode fazer um bom uso até em benefício de muita gente? Então, realmente, a palavra final sempre a Deus pertence, né? Sorte, né, nesse sentido aqui, é quando nós estamos nas mãos de Deus e nos colocamos na mão de Deus e humildemente buscamos a ajuda, o socorro e a proteção de Deus, e Deus nos concede a sua graça, a sua bênção, o seu amor e nos conduz por um caminho, como eu disse antes, bem sucedido, né? Por um caminho feliz e nos abençoa na nossa vida. E aí Deus mudou a sua sorte, quer dizer, Deus o abençoou e concedeu-lhe uma graça especial, né? Ao assistir uma partida de futebol, torcedores vestem a camiseta que acreditam ter ajudado no jogo anterior. Alguns carregam consigo amuletos para trazer sorte. Será que esses amuletos podem modificar o resultado do jogo? Ela deposita alguma espécie de confiança naquele amuleto, digamos assim. Se ela ganhou um jogo, estava com aquela camiseta, no outro bota a mesma de novo. Sabe que nós, seres humanos, nós somos imperfeitos. Martinho Lutero disse certa vez que tudo aquilo em que a pessoa deposita sua confiança, isso é Deus. Porque em quem nós devemos depositar totalmente a nossa confiança é em Deus. Então, qualquer amuleto, se eu depositar alguma espécie de confiança naquilo, eu estou me apegando àquilo, então, claro que é uma idolatria. Eu estou idolatrando, eu estou adorando e confiando, quase que prestando culto àquele objeto. Então, eu acho que nós não temos sanção divina para partirmos para esse lado. Termos os nossos amuletos, objetos da sorte, coisas do gênero, né? Lendo a Bíblia, podemos observar que diversas vezes se fala em lançar sortes. Quando Jonas estava no barco rumo a Tarsis, veio um grande temporal e os viajantes lançaram sortes para descobrir de quem era a culpa. Em outra ocasião, depois da traição de Judas e da ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos lançaram sortes para escolher o substituto de Judas no trabalho de propagar o Evangelho. O que significa lançar sortes? A gente precisa entender esse contexto de tradução, né? Mudou a sorte. Mudar a sorte é mudar a situação, é mudar o contexto, né? Deus mudou a sorte de Israel. Deus mudou o contexto, o destino, as consequências, né? Então, sorte nesse sentido não está atrelado à sorte e azar, mas está atrelado à condição de vida, está atrelado à situação. Deus mudou a situação que era ruim para boa ou que era boa para ruim. Olhando para o Novo Testamento, aparece várias vezes também exemplos de lançar sortes. Me ocorre agora, por exemplo, um exemplo ruim e um exemplo bom. O exemplo ruim é quando Jesus Cristo foi pregado na cruz. Os soldados lançaram sorte sobre a túnica dele para não rasgar ela e então para ver quem ia ficar com aquela túnica grande de Jesus, né? Eles a sortearam. Agora um exemplo bom. Em Atos dos Apóstolos, nós temos a primeira escolha entre os apóstolos, quando eles escolheram um sujeito para substituir a Judas Iscariotes. Então eles tinham dois nomes ali. E eles oraram, né? Confiaram em Deus, a questão, e aí lançaram sorte. A Bíblia conta que o povo de Israel, para ter resposta sobre algumas decisões importantes, lançava duas pedras, Urim e Tumim. Deus interferia neste processo? Ele ainda interfere nos jogos que eu ou você possamos participar? Desde o Antigo Testamento,
Ali nós tínhamos até na veste do sumo sacerdote uma coisa chamada Urim e Tumim, era uma espécie de pedras da sorte no manto sacerdotal, que mostravam que esse sacerdote ele decidia questões, por exemplo, como juiz entre as pessoas. Ele lançava sortes, não se sabe hoje exatamente como isso acontecia, mas Deus tinha ordenado que o sumo sacerdote, isso desde o tempo de Arão, lá do tempo de Moisés, ele usasse Urim e Tumim para decidir questões entre as pessoas. Parece que isso não era usado assim em nível individual. Eu decidir fazer uma coisa ou deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Era mais usado para o povo em geral ou em questões de julgamentos. Eles usavam esses meios, né? Usavam esses meios através dos quais Deus agia ou Deus respondia a eles, né? E fazia com que eles pudessem seguir o caminho segundo aquilo que era da vontade de Deus. Eu diria, é nós orarmos a Deus pedindo que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe, nos proteja, né? E Deus responde através de algum meio, através de alguma forma Ele nos indica o caminho daquilo que é a sua vontade, quando nós nos colocamos em suas mãos, né? Às vezes entramos na onda, no bolão, ajudamos na rifa ou até em uma ação entre amigos quando o objetivo é ajudar alguém. A decisão do prêmio está no sorteio de números ou nomes. Eu falando agora diretamente de tentar a sorte, uma fezinha, tentar ganhar dinheiro por aí, eu acho que nós não temos uma sanção bíblica para esse tipo de ganha-pão. O ganha-pão ordenado lá desde o Gênesis, isso inclusive antes da queda de Adão e Eva no pecado, Deus ordenou trabalhar. Ele disse, vocês guardam o jardim. Será que isso realmente é a melhor forma de eu procurar enriquecer, ou buscar alguma coisa, a minha fortuna, né? o garantir o meu futuro? Então é uma questão que a gente sempre tem que analisar se isso realmente está dentro dos princípios cristãos e se aquilo realmente me convém como cristão. O que a gente não pode é fazer disso ou assim uma prática na qual nós sejamos escravos. O problema não está no jogo, o problema está justamente na minha intenção. Todas as coisas são lícitas. Mas será que convém eu pegar o dinheiro do meu pão, do meu feijão, do meu leite e botar, né? E outra, eu estou sendo escravo daquilo, né? Eu estou me deixando algo de fora, me prendendo a jogar. Aí já começa a prejudicar, quando eu de repente prejudico a minha própria família, né? Porque eu quero ganhar uma fortuna, eu quero enriquecer a qualquer custo, né? Então, em vez de trabalhar honesta, corretamente, eu quero fazer daquilo o meu ganha-pão, né? Então, aí estamos invertendo as coisas. As pessoas perguntam assim, pastor, pode jogar na Mega Sena, pode jogar na loteria? Aí eu falo assim, o cristão não pergunta necessariamente se pode ou não pode, o cristão pergunta o que é que eu estou manifestando com isso, qual que é o propósito disso, né? A loteria não é pecaminosa porque ela é liberada por lei, esse é o primeiro ponto, ela não agride o ser humano e tal. Ah, mas ela desperta a cobiça. Bom, aí a gente tem que dizer que o problema está em nós, então, né? O problema dos jogos e da loteria é o vício, né? Você viver, você não conseguir passar um fim de semana sem ir fazer uma fezinha, ou você deixar de trabalhar para daí então você só viver apostando na loteria, gastar o dinheiro que é para o seu sustento, que é para o sustento da sua família em loterias. O foco está na causa em si ou está no prêmio que a pessoa quer receber? Aí que entra ganância ou não. Aí está no coração da pessoa, né? Eu preciso, como cristão, ter uma maturidade de fé e de consciência e de saber, né? Todas as coisas me são lícitas. Não é por jogar na loteria que eu vou pecar ou deixar de ser cristão. Mas será que convém? Será que edifica? Será que eu não vou de repente escandalizar um irmão meu? Poxa, o cara está lá gastando o dinheiro da família na loteria, né? Que tipo de administrador é esse com relação à sua família? Então, o problema da loteria, o problema dessas coisas, ele está muito mais dentro da gente, né? Da velha natureza, do que necessariamente no bilhete de loteria, na cestinha de café da manhã ou no carrinho de supermercado. Que digno é o trabalhador do seu salário.
Então, eu querer ganhar a vida, digamos assim, na fezinha, na sorte, eu acho que é até uma má mordomia de bens, de dinheiro, porque, na média, tudo que as pessoas entregam, o prêmio não vai ser tão grande, senão a banca quebra, né? Então, a gente está dando, inclusive, dinheiro de graça para alguém outro. Na verdade, os jogos legais, os jogos loteria, né, Mega Sena, Quina, enfim, né, são jogos legais e, portanto, eu creio que nós devemos colocar ele dentro daquele espaço da liberdade cristã, né? Acho que no momento em que esse jogar prejudica talvez a minha vida ou prejudica a minha família, aí estou fazendo algo contrário aos princípios e ao que Deus deseja. Mas, por outro lado, se na minha consciência não me acusa, e eu quero, como ir num jogo de futebol, ou como fazer uma outra diversão, eu jogo ali, eu acho que está dentro da liberdade cristã. O que nós não podemos fazer é ir contra a nossa consciência. Até porque, dentro do ponto de vista bíblico, pode ser para minha sorte eu não ganhar um prêmio, né? Às vezes eu posso ganhar numa loteria, posso ficar milionário e agora eu vou curtir a minha vida. E aí eu esqueço da minha igreja, eu esqueço muitas vezes de frequentar com a minha família momentos com a palavra de Deus, eu posso virar uma pessoa avarenta, eu posso me isolar das pessoas que eu amo. Então, muitas pessoas podem até dizer, puxa, que azar, não ganhei. Mas do ponto de vista cristão, a gente precisa também pensar, puxa, que sorte que eu não ganhei. Porque muitas vezes aquele prêmio não seria uma bênção na minha vida. Agora, diante de Deus, o que vale mesmo é o coração da pessoa, é o interior. Disse Jesus certa vez que a cobiça do dinheiro é a raiz de todos os males. Vai que alguém realmente, na boa vontade e com muita alegria, com muito amor ao próximo, participa de uma rifa, de uma coisa, para ele até uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, no sentido que o que eu está levando a fazê-lo é agir com amor em favor da pessoa beneficiada, ou seja, a intenção do coração, eu acho que nesse sentido é válido sim. Mas que se tenha consciência de não estar sendo escravizado por um vício, por uma coisa que vai lhe dominar, que vai lhe aguçar a cobiça, lhe aguçar sentimentos da carne, da velha natureza, né? Saber que, como cristãos, nós não precisamos dessas coisas para sermos felizes. Nós não precisamos de loteria para nos satisfazer. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa fé, nós temos a nossa família. Sorte e azar é algo que está na boca do povo em geral, né? E eu quero dizer assim, que nessa nossa vida e nossa caminhada como cristãos, como pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, o mais importante e fundamental é que nós sempre entreguemos nossa vida nas mãos de Deus, confiemos nele acima de tudo, depositemos toda a nossa esperança nele e deixemos ele dirigir a nossa vida. Com certeza a sorte vai estar conosco, né? Porque Deus haverá de nos abençoar, nos responder, nos conduzir e nas horas difíceis nos carregar nos seus braços de misericórdia e de amor. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, sejam ruins ou boas, são consideradas por muitos sorte ou azar. Na Bíblia, a palavra sorte nos revela algo herdado ou o que herdamos. A morte de Cristo, por exemplo, para muitos pode ser considerada como sorte nossa, e não uma manifestação do amor de Deus por nós. E para Cristo, sua morte também poderia ter sido considerada como um azar para ele, e não o cumprimento da vontade do Pai. Se por alguma razão algo bom aconteça em sua vida, atribua a Deus essa vitória, e não ao acaso ou à sorte. Faz parte da vontade de Deus para a sua vida. O programa CPT de hoje termina aqui. Você pode interagir conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.